eu perguntei pro cara, eu falei assim, I want an apple pie. Eu quero uma apple pie. E a pessoa ali, o chinês, não me entendia de jeito nenhum. E aí eu fui falar pro meu pai, eu fiquei revoltada, eu falei, pai, ele não me entende, esse cara aqui não tá me entendendo, né? Eu fiquei muito frustrada. E aí meu pai falou, mas o que você tá pedindo, minha filha? Eu falei, apple pie. Ele falou, não, mas apple pie não existe. O que você quer falar? Eu falei, é torta de maçã. Aí ele é apple pie. Aí ele fez, eu voltei lá. E daí eu pedi uma apple pie e recebi a minha torta de maçã e fui comer a minha torta de maçã feliz. Mas foi um momento de tensão, né? Foi um das primeiros bloqueios que eu tive que falar, tenho vergonha, né, na pronúncia, errei, vai lá e tenta de novo. Minha mãe pedindo 500 toneladas de carne no açougue. O primeiro creme que a gente passou para passar no corpo, que a gente comprou, era na realidade um sabonete líquido. Quando a gente mudou para lá, em 94, não existia muito, assim, né? Não tinha nas prateleiras do supermercado sabonete líquido aqui no Brasil, então a gente comprou sabonete líquido e passar. Então aconteceu muita história. Por que falar dos mitos? Porque, de certa forma, é aí que eu vejo a origem da maior parte dos bloqueios que as pessoas enfrentam, né? A gente cria mitos de como você deve aprender inglês, do que você tem que ser para você falar inglês. Eu posso associar vários conceitos do curso de reaprendizagem criativa com estratégias que eu uso dentro de sala de aula. Não existe um tem que ser assim. Em qualquer tipo de aprendizado, quando a gente se propõe a aprender alguma coisa, a gente vai ter que avaliar, reaprender, ter coragem, testar, treinar. E depende muito dos indivíduos envolvidos, depende do teacher, depende do aluno, depende do momento, depende das ferramentas que você tem. Então eu pensei em dois problemas, e um deles é eu fico muito nervoso. Daquela secura na garganta, aquela mão suada, que nem eu, né? Qual que é a primeira dica? Então anota, tá, gente? Vai devagar, vai no seu ritmo, não se compara no outro, não busque a perfeição. Não. Se alguém falar alguma coisa do seu inglês, se alguém te corrigir, se alguém falar, se vocês fizerem alguma observação aqui sobre mim, qual que é a minha reação? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, puxa, obrigada pelo feedback. Eu vou repetir 3 vezes a palavra que eu errei, para eu não esquecer o jeito certo, e eu vou seguir em frente. O que eu noto em sala é que as pessoas, a primeira coisa, falam, errei, sorry. O cara tá no nível básico, aí ele comete um erro básico, e aí a hora que alguém corrige, ou que alguém mostra para ele a forma certa, a primeira tendência é a pessoa se desculpar. Mas, poxa, você tá no nível básico aqui para aprender, você não precisa se desculpar, o erro faz parte do processo. Então, eu trabalho muito com meus alunos essa questão. Eu falo, não pede desculpa, não. Repete 3 vezes e segue em frente. Enfrenta aos poucos, encontra a sua zona de conforto, ok? Encontra onde você se sente mais à vontade para você começar. Às vezes você acha que mandar uma mensagem via áudio no WhatsApp do grupo lá que você entrou, de grupo acontecendo lá no grupão, The Books on the Table. Exatamente, ó. O Alessandro aqui acabou de fazer isso, ele achou a zona de conforto, ele mandou aqui uma mensagem no grupo The Books on the Table. Ele tem a ferramenta, ele sabe falar The Books on the Table, e ele escreveu aqui The Books on the Table. Ele está experimentando dentro da zona de conforto. Acha o seu ritmo e respeita esse ritmo. Essa é outra dica muito importante. Se você é do nível básico, você não vai conseguir se comunicar com as palavras que você usa no seu idioma que você é fluente. Então, busca simplificar o seu pensamento enquanto você está treinando o seu processo dentro do segundo idioma. Você não vai conseguir construir aquela frase na voz passiva, tarará, tarará, super avançada de português, se você não tiver as ferramentas para aquilo. Então, combina as suas ferramentas, ok? Tem gente que fica confortável no barzinho, tem gente que canta. Eu tive muitas pessoas aqui que entraram em aulas minhas com a câmera fechada para ficar mais confortável. Então, usa dessas ferramentas para você
se colocar na sua zona de conforto e aos poucos você vai experimentando. Tem uma galera que já está mais avançada, está lá no nível intermediário, já tem um conhecimento do inglês e aí começa a falar e de repente trava. E tem uma coisa que é muito importante. Não sei se vocês conhecem aqueles memes, vocês já viram aquele meme do eu falando inglês sozinho, e tá o cara com a pose lá toda pá, e eu falando inglês com alguém, né? Aí ele com aquela cara de travei. Experimenta conversar em voz alta, você sozinho, ok? Você converse sozinho com você mesmo. Aqui, sentado, tomando banho, a hora que você está lá cozinhando, ok? Exatamente, a gente entende, tem as ferramentas, mas na hora que eu vou falar, trava. Um dos motivos que eu acho que isso acontece é porque a gente pensa muito rápido no nosso idioma e a gente se frustra porque o nosso pensamento no idioma, no segundo idioma, é mais lento. E aí dá um bug, entendeu? A gente trava porque o nosso pensamento na nossa língua, a gente pensa no nosso idioma nativo, né? A hora que eu quero transformar essa personalidade no meu segundo idioma, eu travo, ok? Então, sim, tem gente que vai no bar, toma uma cervejinha e daí desencana se está falando certo, se está falando errado, né? Desencana desse ritmo, começa a aceitar que você vai falar mais devagar, com erro, talvez a sua ideia não fique tão brilhante, mas ela vai passar a mensagem. Deixa eu ver aqui, como diria o Murilo, if you want to go, go quickly, e go alone. If you want to go far, go together. Olha lá, mais uma pessoa aqui já né, desbloqueando, jogando uma mensagenzinha aqui. Isso é muito legal, tá? Bom, dica aí, tá? Fala sozinho. Se você tá no nível, em qualquer nível, mas no nível intermediário, aquele que você fala assim, bom, agora eu já tenho todo o meu repertório, eu só preciso colocar ele em prática, pratica você com você. É um tremendo exercício. E eu tenho um aluno que ele estava numa turma mais avançada, mas ele não conseguia falar. Tudo que ele falava era em português. Aí um dia eu falei para ele, eu pressionei ele, mas eu falei assim, olha, amigo, se você não falar inglês, como que eu vou deixar você continuar com esse grupo que está desabrochando? Então a gente precisa desenvolver uma estratégia. E ele falou, pode deixar, teacher. Ele tinha na época 16 anos, ele tinha dificuldade para falar, ele era um menino muito bom. E aí, deu 2 semanas, ele começou a falar inglês, eu chamei ele, eu falei, mas o que você fez, né? Que foi assim, de repente, ele falou, teacher, eu comecei a falar no chuveiro. Tem um mito do você tem que pensar em inglês. Todo mundo fala, não, pense em inglês. Aí imagina a pessoa lá, que está no nível básico, ela aprendeu o verbo to be, sabe 20 verbos, né? Ou está no nível intermediário, está se acostumando com aquilo. Aí alguém fala para ele assim, pense em inglês. Se ele até hoje só pensou em português, o que vai acontecer com o cérebro dele? Ele vai emburrecer, gente, ok? Se você pensa em português, você tem que pensar em português e fazer associação do seu idioma, ok? Você demora mais ou menos, tem estudos sobre isso, 12.000 horas para aprender a falar o seu idioma nativo. Pensa uma criança que fica copiando, imitando e fala errado durante anos, porque ela não tem o conjunto de cognições, ela não conhece o que é uma bola, ela está descobrindo o que é uma bola e o nome da bola, ela está descobrindo tudo. Você, como adulto, você já tem isso. Você já tem todo esse sistema de cognição. Então, usa ele como uma ferramenta. Você não precisa colocar como um bloqueio do estou pensando em português, nossa senhora, deixa eu parar de pensar. Não vai ser eficiente isso, ok? Então, pensa em português, é uma das dicas. Pode pensar em português e o processo de você começar a falar e pensar em inglês é natural. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? What's your name? Você pensou em português para escutar essa frase? What's your name? Quem pensou em português aí? Ninguém. Porque What's your name é uma frase que a gente já repetiu tantas vezes, já falou tantas vezes, já viu, já pegou aqui, depois foi para lá, que ele internalizou.
E você já não para mais para pensar no what, o que, o qual, is, é, seu, your name, seu nome. Você não faz mais esse processo. E como que se dá o processo de você pensar em inglês? É natural. É a partir de tantas repetições que você vai repetindo, você vai se experimentando, você vai treinando aquilo lá, até que tem outras palavras que vão acabar ficando mais naturais, ok? Eu vou perguntar aqui para vocês, por exemplo, eu tenho algumas palavras que eu sei que ninguém pensa em português na hora que vai falar. Por exemplo, feedback. Você para para pensar no que é feedback? Não, não. Feedback, download. Você para para pensar o que é download? Delivery? Não. E tem uma I love you. Você para, eu amo você, ou eu te amo. Nossa, mas o you é você? Como que é ti? Não, você não faz isso. Por quê? Porque aí você tá pensando em inglês. I love you. E sai você entende. The book is on the table. Ok? The book is on the table, né? Todo mundo entende. The book is on the table. Ninguém para falar. The book is on the table. Juliana aqui colocou um comentário que quando ela consegue se comunicar também do nível intermediário e ela percebe depois que ela poderia ter dito aquilo de uma forma melhor, ok? Eu vou jogar para você uma pergunta. Isso está acontecendo comigo agora, nesse momento, em português. Eu escrevi as minhas, eu reescrevi e escrevi as minhas anotações aqui 30 vezes. E eu continuo olhando aqui para o meu texto, falando, nossa, eu podia falar isso de uma maneira melhor. Então, isso aí, na realidade, essa sensação de que a gente pode fazer melhor é normal. Não só em inglês, né? Em muitas coisas. Para você treinar, sim, não necessariamente estudar gramática, mas você tem que observar qual que é o seu propósito no inglês, o que você quer fazer com o seu inglês, e aí sim treinar formas de como melhorar o seu inglês para aquele propósito, como buscar palavras diferentes. Então, quem está no intermediário, eu falo muito, né? A gente conhece o like, I like. E aí o like fica confortável, eu falo I like para sempre, né? I like, I like, I like, I like. E tem outras palavras para falar like. Como que você vai se distanciar do like e chegar no I'm keen on, I'm very fond of, I'm interested in, I love this, deixando de usar o like e treinando as outras expressões. Pode ser fazendo um texto, pode ser em aula, pode ser interagindo em grupos, tem CNN, BBC, a gente tem um monte de grupo em inglês na internet. Vai lá, faz os seus comentários, treina o seu inglês mais formal, ok? Mesmo que seja escrito, é bacana. E pode ajudar muito nessa questão de como eu posso melhorar o inglês que eu já tenho, ok? Que é você se forçar a usar o inglês um pouquinho, né? A gente está sempre determinando desafios um pouquinho mais além, a gente não pode ficar aqui. A gente tem que estar sempre expandindo o nosso limite, né? E isso em inglês, principalmente no nível intermediário, quando o pessoal começa a chegar mais lá no avançado, fica bastante evidente, porque a pessoa consegue ler muita coisa, entender muita coisa, mas na hora de produzir ela continua usando os vocabulários que estão na zona dela de conforto do nível básico, ok? Dá para ser bem autodidata, inclusive eu coloquei aqui que é um outro problema que o pessoal coloca, que é eu não tenho dinheiro. Na maioria dos casos é legal você ter uma pessoa para você interagir, né? Para você treinar a sua conversa. Mas você consegue adiantar muito o seu inglês, para quem está no nível básico, através de 1 milhão de plataformas que tem para praticar inglês de graça hoje na internet. E se você tiver disciplina, se você tiver a coragem de ir lá e ficar e fazer todo dia, aquela coisa dos 30 minutos por dia, dá resultado. E eu noto que hoje diminuiu bastante o número de pessoas que estão no nível básico mesmo. A gente tem uma determinação que a gente fala o aluno básico de verdade e o fake, a outra palavra aí, fake, ninguém traduz. O fake beginner, que é o falso iniciante, né?
Ele acha que ele é básico, ele fala que nunca estudou inglês antes, mas ele fez um aplicativo lá, ele não considera muito aquele repertório dele. E a hora que ele chega para fazer a aula de aplicação, nossa, ele não é mais básico. Ele tem já um inglês incorporado ali. Então funciona, tá, gente? Funciona assim. É normal dizer em inglês, esquecer como é em português, é normal. Né? Tem gente que começa a pensar em inglês e daí esquece como que fala em português. Acontece muito. Quem mora fora sente, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um primo meu que ele falou: olha, quando eu percebi que eu estava falando inglês quando eu sonhei, e aí eu percebi que eu estava falando português, de repente eu colocava umas palavrinhas em inglês no meio. Isso aí é assim um sintoma de bilinguismo, tá? Então dá um tilt mesmo no cérebro. Tem muita gente que volta de uma experiência no exterior falando, né? Colocando essas palavrinhas no meio, e eu lembro que tem gente que fala, metida, né? Imagina esquecer o português. Não é esquecer, não, tá, gente? É uma confusão mesmo que o bilinguismo causa no seu cérebro, que eu acho que para quem está aprendendo inglês é maravilhoso quando isso acontece. Mas eu vou mandar então para vocês esse sentimento, ok? Por que você não gosta de falar inglês? Ou por que você bloqueia? Ou por que, né? Busca no seu sentimento, isso é importante. Eu tive muito comentário no meu post de psicólogos, pessoal que trabalha com Theta Healing, com meditação, com programação neurolinguística. São ferramentas, tá? E eu acredito, esse pessoal aí pode, eu posso estar meio errada, mas eu acredito que o foco é tentar encontrar qual que é o seu gatilho. O que te gatilha naquele nervosismo? Todo mundo aprende a falar, todo mundo sabe falar, né? Isso não é um dom, é uma coisa que você vai aprendendo. Então eu vejo, por exemplo, crianças com 7, 8 anos que não sabem conjugar o pretérito perfeito do indicativo na voz passiva. Você consegue? Você consegue? Gente, até hoje em português tem coisa que você não sabe. Mesmo em português. Em inglês também vai ter. Então você tem que praticar. Então, aquela coisa do não saio do vocabulário que eu tô acostumado, não consigo pensar em novas palavras, tô parada no passado, não consigo memorizar os verbos no passado, né? Tudo isso vai de treino, é um processo. Ele leva um tempo até você ficar mestre. Tem coisas que vão ser mais fáceis, e tem coisas que vão ser mais difíceis. Eu vou dar aqui o exemplo do futebol que eu falo, né? Por exemplo, eu não gosto de futebol. Não gosto de praticar futebol. Então não adianta eu ficar pensando, nossa, olha lá o Neymar, eu queria ser que nem ele, né? Porque não é a minha praia. Não tem paixão. Então vai ser mais difícil para eu desenvolver. Só que, se eu for lá entrar numa escolinha de futebol e trabalhar e ter alguém aprender as técnicas, eu vou conseguir bater uma bola com os meus amigos, se eu tiver vontade. Então você tem que persistir. Do mesmo jeito que você persistiu na sua língua materna, persista no seu segundo idioma, seja ele em inglês, seja ele em espanhol, ok? Você tem que persistir, não pode desistir de jeito nenhum, porque isso vai acontecer em um momento ou outro. Se você fala português, você pode falar qualquer idioma. Medo de errar é normal, tá, gente? A gente erra mesmo, erra o tempo todo, e tem que encarar esse medo. Você tem que acreditar. Você tem que fazer o seu mantra. Eu acredito que eu posso falar inglês, ok? O Murilo falou lá. Se você não nasce sendo, alguém até traduzia essa frase aqui antes. Se você não nasce sendo, trabalhe muito para ser. E eu pensei, se você não nasce falando, trabalhe muito para falar, ok? Então é o mesmo processo. E sim, alguém que comentou terceiro e quarto idiomas são mais fáceis, e é mesmo. Depois que você aprende o processo do segundo idioma, gente, o terceiro vai mais fácil, o quarto vai mais fácil, você começa a entender não só o processo do aprendizado, mas o seu próprio processo, tá? Esquece essas frases, deleta, gente. Eu vi muito comentário assim, deleta. Não nasci para isso, já perdi as esperanças, nunca vou aprender, o inglês não gosta de mim. Deleta. Você tem que pensar. Eu consigo. Eu consigo. E é isso. Eu vou montar o meu repertório, vou pensar em português primeiro, depois eu vou pensar em inglês, eu vou deixar o processo natural ir tomando conta de mim, não vou ter medo a hora que eu errar. Teacher, é muito fácil você falar isso, né? Sim.
Eu tive um bloqueio uma vez, gente, que eu entrei para tomar um café, ok? A minha mãe, lá em Hong Kong, a gente comprava café por quilo. Minha mãe me deu um papelzinho e falou assim, vai lá e compra meio quilo de café tostado, moído. E eu decorei, eu escrevi em inglês e decorei aquelas eram 6 palavras, era muito simples, né? E eu fui, eu e minha irmã. Minha irmã não falava nada, ela se apoiava em mim. Então a gente foi. Vamos lá. Cheguei lá, e eu tinha estudado inglês 6 anos, então eu era bem assim, segura do meu inglês até. Cheguei lá, entrei na lojinha com o meu repertório pronto, meu diálogo pronto, e a hora que eu cheguei eu tinha 15 anos, gente. E o rapaz que atendia ali era mó bonitinho, sabe? Era um holandês, um mocinho ali, e aí eu fiquei tímida. Não por causa do inglês só. Eu fiquei tímida por ser adolescente, aquela coisa toda, e eu não saiu nada. Eu travei. Saí da loja muda, entrei na loja muda, saí calada. E aí eu lembro da minha irmã me acudindo, falando: Tata, como que você vai voltar para casa sem o café? Você precisa levar o café para a mãe. E eu entrei, fui lá, pedi o café e o que aconteceu aí? Eu não tinha como fugir. Quando a gente está aqui no Brasil, você está aprendendo inglês, você pode fugir direto do seu inglês. O tempo todo você fala, tá difícil, para, você vai fazer outra coisa, você distrai. Quando a gente está num intercâmbio, quando você está na experiência internacional, e eu acho que esse é o maior diferencial de você estudar inglês aqui ou você estudar inglês lá fora. Qual que é o maior diferencial? Lá você tem como fugir. Você tem que encarar aquilo, né? Você vai falar, as palavras vão atropelar, então você tem mais possibilidades de treinar, passar pelo processo do output e da masterização, né? Do output você vai lá, passa vergonha, volta. Vai lá, passa vergonha, volta. Até que você começa a acostumar. Eu não sei, eu tive muitas situações dessa, mas eu não lembro de todas. Eu lembro dessa primeira, lembro de uma ou outra por aí, mas não é uma coisa assim que eu falo, nossa, eu tive todos esses bloqueios e se tornou um trauma, porque você acaba acostumando. Então, quando você está lá fora, você é forçado a enfrentar essa situação. Aqui no Brasil, não. Tem aula de inglês hoje. Acho que eu não vou, não. Hoje eu não estou bem para fazer aula de inglês. Ah, vou passar vergonha. Ah, aquela mulher vai ficar falando eu falar. Eu vou ter que pensar. Eu vou ter que... Ixi. Ainda tem aquele cara que entrou na minha turma que é ótimo. Vou não. Não. Aqui você pode. Lá você não tem como. Você tem que encarar. Como que a gente combina as coisas em inglês? Você pega lá o que você aprendeu e começa a testar. Você vai fazer uma carta, você vai escrever um comentário, você vai falar alguma coisa, né? Então você começa a combinar, e quanto mais você vai ter num repertório maior, mais você deve ir buscando combinar essas coisas. Mas não é só gramática, tá? Você pode combinar, por exemplo, e olha só que dica, o seu português com o seu inglês. Vou voltar na ideia do emburrecer, tá? Muitas palavras vêm do latim e muitas palavras são iguais, muito parecidas. Então, combina esse conhecimento que você tem do português com o conhecimento que você tem do inglês para facilitar, ok? Eu fiz uma frase aqui para vocês verem, olha só. Vocês precisam associar, tá? Fazer essa associação. Porque essa association te ajuda a ter focus e memorize o seu vocabulary. Você vai ver, não é difficult. E logo você vai perceive que tem muita coisa similar entre as duas languages. Ok? Então, associem. Combina, não é só combinar o verbo to be, tá, gente? É combinar o outdoor que você vê, a informação que está na rua, é combinar o seu conhecimento do português com o inglês, combinar o seu conhecimento de cultura, né? Por exemplo, você chega lá, dá 3 beijinhos no gringo, que nem eu fiz. Tava lá, de irlandês, foram me apresentar, eu cresci em Brasília, e lá em Brasília, tudo bem tudo bem não, o jeito de você se cumprimentar era dando 3 beijinhos, né? Aí eu fui. E todo mundo ficou me olhando, o irlandês ficou vermelho, e aí deu aquele calorão, o que será que eu fiz de errado?
Mas era falta de combinar o conhecimento de cultura, geográfico, histórico com a linguagem, ok? Então, combinem. Tem muita gente estudando inglês via WhatsApp, via Instagram. E tem uns posts que são assim, olha. Most common mistakes in English. Os erros mais comuns in English. Para quê? Para que você quer fazer uma lista dos erros mais comuns em inglês? Você não quer fazer isso, gente. Você quer uma lista dos maiores acertos, das palavras mais bonitas, mais utilizadas. Então, se você vê esse post, corre, porque ele vai trazer uma carga negativa para você e ele pode te bloquear. Olha isso. Não diga isso. Não diga I want. Não diga I am. Não diga... Não. Você não quer isso aqui. Você não quer saber o que você não tem que dizer. Você quer saber o que você tem que dizer. O que é bacana dizer. Foge da negatividade, tá bom? Cuidado com esse simples assim, ó. Ground é tal e floor é tal. Não. O ground pode ser várias palavras, ok? O floor pode ser várias coisas. Então, corrige esse post simples e tenta buscar mais posts onde tem um texto, onde tem um conteúdo que você pode ver o seu inglês aplicado, ok?